Mas vamos ver um outro perfil de voto que está em disputa também, que é o chamado andar de cima. O PIB, o mercado, os empresários, né, historicamente avesso ao PT, à esquerda. Esse grupo tem sentado para conversar com Lula, que hoje criticou os banqueiros. E o Bolsonaro, por sua vez, prometeu um espaço importante no governo para os empresários num eventual segundo mandato. O WW mostra agora como os líderes nas pesquisas têm se posicionado em relação aos eleitores mais ricos. Lula tem intensificado os encontros com os empresários e profissionais do mercado. Mas hoje, em entrevista à Rádio Metrópole de Salvador, voltou a fazer críticas ao setor financeiro. Na cabeça dessa gente não existe pobreza, não existe fome, não existe gente dormindo na rua, não existe gente dormindo na sarjeta, não tem criança morrendo de desnutrição. Essa gente só fala em teto de gasto, em política fiscal. Ou seja, eles não falam em política social, eles não falam em distribuição de renda, eles não falam em distribuição de riqueza. Sabe, é uma coisa maluca, parece que eles vivem numa redoma de vidro em que o mundo gira em torno dele e dos interesses dele. O ex-presidente ainda criticou os banqueiros e chamou de imbecil quem acumula muito dinheiro. Essas pessoas não podem ser ignorantes de quererem só acumular riqueza. Ah, o fulano de tal é o mais rico do mundo, tem 50 bilhões de dólares. Ah, o outro tem 70 bilhões, o outro tem 50. Para quê? Para que você vai gastar no quê? Para que você quer acumular tanto dinheiro, imbecil? Distribua uma parte disso em salário. Bolsonaro faz acenos diretamente aos empresários com medidas como a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. De olho na reeleição, Bolsonaro também tenta dar mais representação política ao setor produtivo. Essa semana prometeu recriar o Ministério da Indústria se for reeleito e disse que os empresários vão escolher o ministro. E pretendemos, conforme foi sugerido na FIENG, há 2 meses, em havendo uma reeleição, recriar a Indústria e Comércio, cujo ministro seria... cujo ministro seria indicado pelos senhores, né? Com o perfil dos senhores, para exatamente ter liberdade para trabalhar. Vamos a mais uma roda de análise. Raquel Landim domina como poucos e poucas esta área. O PIB escolheu seu candidato? Caio, tem uma divisão. Você tem alguns poucos empresários que são muito bolsonaristas. Você tem um grupo de empresários com Lula, principalmente por conta da política ambiental e da política externa de Jair Bolsonaro. E você tem uma grande fatia do empresariado e do sistema financeiro que está com Bolsonaro, porque acha que no balanço das contas, o Luiz Stuhlberger até mencionou isso, se não me engano, na semana passada, numa reunião fechada, que no balanço do arcabouço econômico, excluindo educação, saúde, só mesmo falando da parte da política econômica, na visão desse empresariado, Bolsonaro vai melhor. O que o Lula vinha fazendo nas últimas semanas? Nas palavras de um interlocutor dele hoje, me descrevendo, ele disse, olha, está tentando furar a bolha. Ele falou durante muito tempo para os movimentos sociais, para a sua base, e teve 3 encontros com o empresariado nos últimos tempos. Um com advogados e empresários mais de porte médio. Teve um outro com essa base de economistas do Tucanato na casa do Cláudio Haddad no ISPER e teve um mais recentemente na casa de um advogado, mas que reuniu nomes fortes do empresariado. E ali, o presidente leva a Alckmin para que a Alckmin faça uma defesa dos governos petistas, da época do Lula, de superávit primário, de crescimento, esquecendo ali a era Dilma, mas isso tudo vindo da boca do Alckmin, a ideia é que dê mais credibilidade. E os empresários saem dali ainda muito ressabiados, porque como o Lula menciona, eles estão preocupados qual que vai ser a âncora fiscal de um eventual governo Lula e até mesmo de um eventual governo Bolsonaro. A gente não tem
esta clareza hoje. E aí, durante esse movimento que Lula está fazendo de se aproximar desse empresariado, do qual ele não precisa para vencer a eleição, mas ele precisa para governar, ele solta essas declarações hoje à rádio, né? Querendo dizer que o mercado precisa ter um papel social. Isso não é próprio dos agentes financeiros, né? As empresas hoje estão mais com essa preocupação, com a responsabilidade social e etc. E aí eu questionei o interlocutor do ex-presidente Lula, falei, que contradição é essa? E ele falou assim, às vezes ele acaba colocando aquilo que ele realmente pensa. Sim, diz que tem uma frase que o Lula costuma falar para os interlocutores, que é o PIB, os empresários não votam comigo, a Faria Lima não vota em mim, mas quer dizer como que eu tenho que governar. A Faria Lima viveu bem com ele ali em 2003, né? Sim. Tem essa divisão entre o Lula 1 e Lula 2. O Lula 1, um governo de mais austeridade, o governo Lula 2, um governo com a entrada ali do ex-ministro Guido Mantega de mais gasto fiscal. Essa divisão é muito clara na cabeça do mercado, o receio é de um governo Lula 2. E o ex-presidente Lula me disse hoje, esse interlocutor não gosta dessa divisão. Ô Carol, a gente viu aqui esses diferentes perfis de eleitorado, algum tende a mudar mais? Empresários podem embarcar nessa candidatura Lula e, por outro lado, o Nordeste, de alguma maneira, pode se mexer em direção ao Bolsonaro? Qual a sua avaliação? Olha, Caio, essa é a pergunta de $1 milhão, né, para deixar aqui no tema econômico. Enfim, de qualquer forma, a gente vê que Bolsonaro, que está 19 pontos atrás de Lula pelo último Datafolha, a impressão que dá é que ele quer dialogar mais com ricos e pobres. Ele quer virar o voto dos ricos e virar o voto dos pobres. Por quê? A gente vê que Bolsonaro fez esse aceno hoje aos empresários, tem um discurso de diminuição de carga tributária, tem todo esse aceno para esse público. Mas, ao mesmo tempo, a base governista está fazendo um grande esforço para aprovar no Congresso essa chamada PEC das bondades, que nada mais é do que um aceno para os mais pobres. Agora, como a Raquel bem pontuou, existe uma diferença entre o que quer a campanha de Lula, o que a campanha quer que ele diga, e o verdadeiro Lula, o que ele está disposto a dizer. Hoje ele fez essa crítica aos banqueiros. Se a gente pensar desde o ano passado, no ano passado ele tinha aquele discurso de revogação de reforma trabalhista que também não soava bem para o empresariado, e aí depois disse que ia revogar só um pouco, e aí depois disse que não ia mais revogar nada. Então, de certa forma, a gente vê Lula agora tentando medir o discurso para agradar não apenas o eleitorado cativo, mas para tentar também entrar nesse público que aparentemente é mais bolsonarista do que petista, que são os empresários, como disse Caio, o andar de cima. Lavareda, você domina essa numeralha toda do eleitorado brasileiro, das urnas, como pensa o eleitor brasileiro. Quando você pega suas planilhas aí, qual faixa do eleitor, e aqui eu vou incluir não só o que a gente está forçando aqui, o debate da faixa de renda, mas sexo, idade, qual tipo de eleitor brasileiro está mais propenso a cambiar, né? A mudar o seu voto, está mais conquistável nesse momento a ponto de influenciar no resultado final? Olha só, Caio, os eleitores mais propícios a eventualmente mudar suas intenções de voto são aqueles eleitores menos interessados no processo eleitoral. Isso é uma coisa muito curiosa. Eu identifiquei isso no primeiro painel. O painel é um estudo que se faz exatamente entrevistando as mesmas pessoas durante uma campanha eleitoral. Isso tinha sido identificado ainda na década de 40 pelo Paul Lazarsfeld nos Estados Unidos, num trabalho que é clássico a respeito de People's Choice, é um trabalho seminal na área de estudos eleitorais, e eu levei a cabo o primeiro
coordenei o primeiro painel realizado numa eleição brasileira em 1985. E confirmei o seguinte, que é a descoberta lá do Lazarsfeld. Quanto mais interessadas as pessoas são na campanha, quanto mais elas prestam atenção, quanto mais elas assistem programas eleitorais, etc. e tal, discutem eleições, menos elas mudam. Exatamente, elas já participam, já têm esse interesse, porque elas têm um interesse elevado. E essa é uma característica da eleição de 2022. As pessoas estão muito interessadas na eleição, muito atentas, e, de resto, haverá mudanças naquele contingente que presta menos atenção, não é? Que acompanha menos todo o debate e toda a comunicação. Esse é o desafio das campanhas, sobretudo daquelas campanhas, diferentemente da campanha do presidente Lula, cuja estratégia, em última instância, é mantenedora. É impossível nós pensarmos que o ex-presidente Lula pode avançar dos 46, 47, 45 e chegar a 50 pontos percentuais do eleitorado, ou seja, ele teria 75 milhões de votos no primeiro turno. Isso é praticamente impossível, ninguém teria, ninguém terá. Pois bem, os outros candidatos precisam apostar em eleitores que não estão prestando atenção na campanha eleitoral, o que é um desafio formidável. As redes sociais permitem isso hoje com mais facilidade, a campanha de televisão também vai propiciar essa atenção. Em geral, os eleitores que mudam mais, pensar que no Brasil, para você produzir mudança substantiva, por exemplo, uma Simone Tebet crescer substancialmente, ela precisa avançar nas camadas de baixa renda, Caio, nas camadas de baixa renda e baixa escolaridade. E aí nós temos, quer dizer, esses candidatos têm um problema, que é o ex-presidente Lula ancorado nessa base da sociedade. E o que é que dá tanta consistência para as intenções de voto do ex-presidente Lula, Caio? É a avaliação retrospectiva dele. Ele é um presidente que é avaliado, cujos governos, né, quando o eleitor olha para trás e é perguntado pelo que sabe ou pelo que ouve falar, como é que foram os governos do ex-presidente Lula, 58% classificam como ótimo e bom. É esse bolsão, é esse oceano, é daí que o ex-presidente extrai suas intenções de voto. Então, os eleitores que prestam menos atenção, que têm menor interesse, esses podem ser capturados. Lembrando também, Caio, um outro ponto que traz dificuldade para esses candidatos, como eu dizia. Esse eleitor menos interessado é daí que nós extraímos, ou que é extraído, o maior contingente da chamada alienação eleitoral. Votos em branco, votos nulos e abstenções. Grande contingente. Em 2018, Caio, nós tivemos nessa categoria mais de 40 milhões de eleitores. Mais de 40 milhões de eleitores brasileiros não votaram em nenhum candidato em 2018. Agora, posso, sim, Caio? por favor. Lavaredo, qual que você estima hoje que é o que pode ser agora em 2022 o tamanho dessa alienação eleitoral? Olha só, Raquel, essa alienação de 2018 foi composta, como ela é composta, de votos em branco e nulos e das abstenções. As abstenções chegaram a 30 milhões, em torno de 30 milhões de eleitores na eleição presidencial. 27,3% no primeiro turno, e esse número ainda cresceu no segundo turno para um pouco mais do que 28%. Alguns analistas, ingenuamente, supõem que esses números superlativos têm muito a ver com o delay da comunicação dos cartórios eleitorais, dos cartórios cíveis, dos cartórios de registros civis aos tribunais regionais eleitorais. Mas isso não procede. Nós já estudamos o desempenho da abstenção em municípios que sofreram cadastramento antes e depois do cadastramento. E, de fato, a abstenção tem pouco a ver com isso. Ela é elevada de fato, até porque você não poderia imaginar, nós temos 30 milhões de eleitores falecidos dentro dos registros da Justiça Eleitoral. Esse ano, nós precisamos levar em conta o seguinte, 2 fatores. O primeiro fator deles, a abstenção tem muito a ver, ela é recorrente, ou seja, ela dialoga, ela de certa forma reproduz a abstenção das eleições anteriores.
A última eleição nossa, eleição municipal, a alienação cresceu por conta da abstenção. Foi para 31%, eu falei 27,3% alienação na eleição presidencial, ela foi para 31% nas eleições no agregado das eleições municipais. Nós tivemos 69% de votos válidos efetivos, para você ver como é pouco para o caso brasileiro, onde o voto é obrigatório. O percentual de votos válidos dentro do registro eleitoral da eleição norte-americana presidencial de 2020 foi de 68%. Interessante. Então, praticamente Sim. a mesma coisa, embora o nosso voto seja obrigatório. Mas um outro fator que eu quero lembrar, então, um fator aponta que a alienação pode ser até maior do que foi registrado em 2018. Mas há um outro fator que aponta na direção, que é a taxa de interesse. Uma eleição onde o eleitorado está muito interessado, em geral, cai a alienação. Lavareda, eu só vou pedir só para você concluir brevemente, para a gente poder chamar o break aqui. Era só isso. Esse segundo fator contribuirá, possivelmente, para uma redução da alienação, ou seja, a elevada taxa de interesse no pleito. Tá joia. Antônio Lavareda, muito obrigado. Tenho certeza que você vai acompanhar amanhã o Super Sábado. Eu vou acompanhar daqui. Amanhã, 7h30 da manhã, estarei aqui na redação, tá? Ao longo do dia, acompanhando com o time da CNN aqui toda a movimentação dos candidatos lá em Salvador. Eu te agradeço muito a sua gentileza e disposição de participar nessa sexta-noite aqui desse bate-papo sempre rico contigo. Foi um prazer, Caio, Raquel, Carol. Boa noite a vocês.